Brasil tem a maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo, diz a OMS, Organização Mundial da Saúde. A maior taxa de transtornos de ansiedade do mundo está no nosso país. Este dado da revista Isto é de 23 de fevereiro de 2017, portanto, bem atual. A ansiedade é um terrível mal. O Brasil tem a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade do mundo e o quinto maior com depressão. No total, 18 milhões e meio de pessoas no Brasil vivem com algum transtorno de ansiedade. Em 2015, e 11 milhões e meio de pessoas no nosso país com depressão. Falaremos sobre a depressão na próxima semana, pela manhã, e à noite vamos encerrar a série com uma das piores síndromes que o ser humano pode desenvolver, o pânico, que é um outro tipo recorrente do transtorno de ansiedade. Por que, pastor, que vamos ter que pregar no próximo domingo pela manhã e encerrar à noite? Porque este é o mês de aniversário da nossa igreja. No dia 18 nós teremos aqui o pastor Gerson Moreira, da Central de Trindade, e na celebração do nosso aniversário, e à noite ele também vai pregar. E no outro fim de semana receberemos o pastor Marcos Panicé para o seminário Perfil de Servo, e ele vai pregar na sexta-feira à noite, vai estar com toda a igreja durante todo o sábado, no domingo pela manhã, no domingo à tarde, no domingo à noite e na segunda de madrugada a gente vai encerrar na praça. Amém, irmãos? Amém. Só não vamos ter o de segunda de madrugada, tá bom? Mas tudo isso vai acontecer nesses dois próximos fins de semana. Então, dia 18 nós não estaremos, e também no dia 25 não estaremos pregando, estaremos com vocês, recebendo de Deus o que Ele trará por meio destes pastores. Nilberto Antônio é um psicólogo e ele nos dá algumas dicas importantes sobre a ansiedade, e eu quero ler para vocês. O mundo contemporâneo tem sido definido como a era da ansiedade. Isso se dá sobretudo pela relação entre o estado psíquico e o ritmo de vida imprimido pelo sistema capitalista. Nesse sistema, o ser humano é cobrado e pressionado. Exige-se dele que seja competitivo e consumista. Desse modo, o homem do mundo atual é por si só fator que predispõe o surgimento da ansiedade, estando todos os seres humanos suscetíveis a ela, a ansiedade. Algumas características têm marcado de forma bastante significativa a pós-modernidade. São elas: o materialismo, que se associa ao reconhecimento pessoal por meio do poder aquisitivo que se possui, o hedonismo, com a busca de sensações novas e excitantes, a permissividade, que cria um clima de impunidade e individualismo, o relativismo, que se articula com a permissividade, predispondo à criação de éticas subjetivas e individuais. Por fim, tem-se o consumismo, que, associado ao materialismo, nos fala de uma nova forma de liberdade, a liberdade de consumir. E as pessoas, para serem aceitas, e as pessoas, para se sentirem parte da sociedade, elas precisam cada vez mais ter e não ser. Cada vez mais buscar coisas do que ao Altíssimo, do que ao Senhor. E as pessoas estão correndo a toda sorte, procurando os bens para que elas possam ser, então, aceitas. Esses que podemos chamar de efeitos colaterais da pós-modernidade desencadeou uma gama de sintomas. Dentre eles, destaca-se a ansiedade. Como o homem é cobrado e estimulado a dar conta das tarefas em tempo reduzido, tornou-se presa da intolerância diante da espera. E o que a Bíblia nos manda é que sejamos pacientes. Mas este tempo nos faz acelerar, nos faz correr, nos faz andar mais velozes para alcançarmos algo para o qual o Senhor já tem reservado para todos aqueles que creem nele. O Pai sabe o que você precisa antes que você peça a Ele. Antes que uma palavra saia da sua boca, o Pai já sabe qual é a sua necessidade. E há uma promessa linda na Bíblia:
Ele suprirá todas as vossas necessidades. Aleluia. Esses que podemos chamar de efeitos colaterais da pós-modernidade, desencadeou então uma gama de sintomas, dentre eles destaca-se a ansiedade. Esta demanda tão incisiva faz com que o homem se torne cada vez mais ansioso. Conforme dados da Organização Mundial de Saúde, 33% da população mundial sofre com ansiedade. Mas o que é ansiedade para a ciência? Em termos de definição, em termos biológicos, a ansiedade pode ser definida como uma característica do ser humano que se apresenta em momentos de perigo real ou imaginário, marcada por sensações corporais desagradáveis, tais como uma sensação de vazio no estômago, taquicardia, medo intenso, aperto no peito, sudorese excessiva, dentre outros sintomas. É comum quando você é submetido a algum tipo de avaliação ou pressão, ou você vai falar a um grupo de pessoas, um pouquinho antes, você tem algumas sensações, sensação de estômago vazio, não é? Sudorese, você começa a suar, você tem taquicardia, você fica com medo daquele momento, até que o momento chega, você assume a tribuna, ou você assume aquela postura, ou você assume o púlpito, e aquilo tudo desaparece. Quando termina, é bem verdade que você nem sabe o que falou, mas a verdade é que aquele tempo passou, e depois que passa, você sorri de você mesmo. Meu Deus, eu estava tenso a semana toda. Você fica tenso a semana toda? 1 mês e meio antes. Quem é ansioso já está sofrendo no dia até depois. E o conselho de Deus para você: confie em mim, eu estou no controle. Confie em mim. Aquiete-se. Tenha tranquilidade, porque de fato não é fácil conviver com a ansiedade. A ansiedade pode então ser compreendida como um estado interior de pressa permanente. Conhece gente assim? Pressa permanente, está sempre com pressa. Existe uma necessidade de resolver todas as questões o mais urgentemente possível, de fazer tudo imediatamente. Eu me recordo do rei Davi. Davi, ele sempre ouvia as orientações de Deus antes de ir para a guerra, ou para alguma guerra. Ele ouvia, e Deus dizia: suba agora, e ele subia. Depois, quando Deus dizia para ele: Davi, espere 3 dias, ele esperava 3 dias. Davi, ainda não é o tempo de guerrear, aguenta firme, porque só lá na frente é que você vai guerrear. E Davi em paz estava, em paz permanecia. E nós precisamos estar sempre com os nossos ouvidos atentos ao que Deus quer nos falar acerca de qualquer situação e circunstância desta vida. Mas nós temos uma sede, um desejo tão grande de resolver questões e de resolver situações que às vezes a gente ultrapassa ou a gente vai além do que Deus tem ou do que Deus tinha para nos revelar e nos mostrar no tempo certo, na hora certa. Uma pessoa ansiosa precisa terminar tudo rapidamente. Dessa forma, o ansioso nunca consegue relaxar. Está sempre tenso, sisudo e sempre com alguma coisa o incomodando. Você conhece gente assim? Alguns estão dizendo assim, eu. Nunca consegue relaxar, pois está sempre inquieto, apressado, está sempre vivendo o que ainda está por vir, sofrendo por coisas que ainda não vivenciou. Logo, esses sujeitos não conseguem viver o presente, nunca aproveitam ou se envolvem naquilo que estão experienciando. Com o passar do tempo, este sentimento torna-se tão intenso que começa a causar sofrimento. Sabe aquela pessoa que diz assim: eu vou relaxar um pouquinho, mas leva o laptop? Eu vou sair de férias, vou relaxar um pouquinho, mas leva a internet? Eu vou lá, mas o coração e a mente ficam, não consegue ir de fato. Deus vai te livrar dessas coisas, em nome de Jesus. Ele disse que tinha vida para nós e vida com abundância,
muita vida, uma qualidade de vida muito maior do que a que vivemos. E nós podemos nos desvencilhar da segunda-feira, se hoje ainda é domingo. Nós não precisamos estar ansiosos por coisa alguma. Hoje é domingo, celebre a sua família, celebre o descanso, celebre o seu amigo, visite o seu irmão, visite alguém, faça alguma coisa boa, porque o amanhã pertence a Ele, e nós não temos domínio sobre ele. É extremamente importante diferenciar a ansiedade recorrente do dia a dia dos transtornos de ansiedade, onde estão inclusos ataques de pânico com o seu agorafobia, ansiedade de estar em lugares onde uma saída emergencial seria difícil, fobia específica, por exemplo, medo de insetos. Eu achei muito interessante esse aqui, tem pessoas que chegam num determinado lugar e ela já chega procurando a saída de emergência. Porque alguma coisa a aflige, ou alguma coisa ela viveu, e agora ela se tornou uma pessoa ansiosa, ela tem medo de ficar em aglomerações, ou medo de entrar em elevador. Tem gente que tem medo de elevador, e geralmente quando a gente fala assim, tem gente que tem medo de elevador, quem tem medo ri. Olha aí, quanta gente com medo de elevador. É isso, tem medo. Tem gente que tem medo de andar de avião, não é verdade? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem gente que eu gosto de viajar de avião, gosto mesmo. E a parte que eu mais gosto, vocês já sabem qual é. É a parte em que a aeromoça está explicando o sistema de segurança do avião. Em caso de queda da aeronave, já viu essa parte? Quem já ouviu essa parte? Aí você olha para o lado, já tem gente suando, já tem gente pedindo remédio, já tem gente pedindo Dramin, né? Para não ter enjoo, porque a ansiedade toma conta. Dizer o que Paulo disse é quase né? Paulo disse o quê? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas o ansioso não tem essa paz. O ansioso, ele acha que tudo depende dele, quando na verdade não depende. Nós estamos nas mãos do Senhor. Já viu quando o médico diz assim, olha, já fizemos tudo o que podíamos fazer. Agora, se você tem uma fé, se você acredita em alguma coisa, né, eles dizem assim, e vá fazer a sua oração. Porque fulano de tal, seu pai, sua mãe, seu avô, seu tio, seja lá quem for, está nas mãos de Deus. Queridos, todos nós estamos nas mãos de Deus. Não há nenhum momento em que a gente está nas nossas próprias mãos. É Ele quem está sempre no controle de todas as coisas. Transtorno obsessivo compulsivo, mais conhecido como TOC, ocorrem obsessões ou compulsões. Transtorno de estresse pós-traumático, revivência de eventos traumáticos, ansiedade generalizada, ansiedade e preocupações pertinentes, transtorno de ansiedade de separação, transtorno de ansiedade devido a condições médicas, transtorno de ansiedade induzido por substâncias. Tudo isso é o nosso tempo, a nossa geração vive isso. Se o filho sai para viajar, a gente diz assim, quando chegar lá, se acontecer alguma coisa no caminho, antigamente, queridos, e eu falo isso com muita alegria, né? Finalmente, eu posso dizer antigamente, estou com 47 anos, já vivi um pouquinho para dizer. Antigamente, uma pessoa saía e só a misericórdia do Senhor para o pai e a mãe saber se a viagem foi boa, se correu tudo bem. Quando o sujeito chegava lá onde tinha o destino, ele mandava uma carta. Se desse sorte, a carta chegava antes que ele voltasse. Não é? Então, nós vivíamos muito mais tranquilos nas mãos do Senhor. Muito mais. Hoje não. Fulano não chegou. Fulano, eu já estou em casa há tanto tempo e fulano ainda não me ligou. Ou eu mandei uma mensagem, ele nem visualizou. Aconteceu alguma coisa. E você começa a passar mal. E às vezes a pessoa simplesmente acabou a bateria.
Aí você diz assim: isso é o nosso tempo. Pelo amor de Deus, não deixe a bateria acabar. Você não sabe que eu fico preocupada. Ansiedade. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão. Nós estamos nas mãos do Senhor. Seu filho que sai daqui de Maricá e vai estudar em Niterói, Rio de Janeiro e outros centros onde há universidades, ele vai e vai voltar, guardado pelo Senhor. Você pode descansar, você pode ficar tranquilo, porque nenhuma preocupação sua vai mudar aquilo que está determinado, mas a sua oração pode. A sua oração e a sua confiança em Deus. Mas ansiedade nunca. Os transtornos de ansiedade compreendem quadros em que a presença de ansiedade acentuada, impactando nos processos comportamentais e psíquicos do sujeito, causando-lhes prejuízos em diversos âmbitos da vida, pessoal, acadêmico e social. É a mais pura verdade. A ansiedade te torna uma pessoa quase que impossível de relação, porque você quer tudo apressadamente, do seu jeito, da sua forma, no seu tempo. E nem todo mundo funciona assim. Nem todo mundo funciona assim, nesse ritmo, né? Nessa caminhada. E a gente precisa aprender muito sobre isso. Para definir se um estado ansioso é normal ou patológico, deve-se avaliar a intensidade e frequência com que ocorre, duração e a interferência com o desempenho social e profissional do indivíduo. Dessa forma, a ansiedade patológica se diferencia da ansiedade normal, pois paralisa o indivíduo, trazendo-lhe prejuízos, não permitindo sua preparação para lidar com situações de ameaças. Como dito, a ansiedade é inerente à vida humana. No entanto, em função das exigências do mundo pós-moderno, esse quadro tem se exacerbado, tornando-se adoecimento extremamente impactante, incapacitante, causando sérios prejuízos à vida de milhares de pessoas. Por isso, ao sentir-se incomodado pela ansiedade, que parece nunca cessar a ponto de interferir na rotina diária, deve-se procurar um profissional capacitado para ajudar-lhe a lidar, manejar esses sintomas, evitando prejuízos maiores. Os psicólogos são profissionais capacitados que podem ajudar a lidar com a ansiedade, contribuindo para a melhora no quadro, consequentemente melhorando a qualidade de vida dos que sofrem com os sintomas de ansiedade. Estas palavras são do psicólogo Nilberto Antônio, a página dele é bastante conhecida no meio acadêmico. E todas as vezes que você pensar em ansiedade, pense nestas coisas. Mas eu tenho um melhor conselho para você hoje. O que a Bíblia nos fala sobre a ansiedade? Porque o psicólogo, ele vende o peixe dele. O psicólogo fala do conhecimento que tem e que defende. Se você tem ansiedade, procure um psicólogo. Ele vai te ajudar. Mas se você quiser solução de raiz, acredite naquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre ansiedade. O que a palavra nos diz? Lucas 12, 22 a 23. Observem bem o que a palavra nos diz. E Jesus então disse aos seus discípulos: por isso vos digo, vamos juntos, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao corpo, pelo que haveis de vestir. Pois a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário. Em Lucas 12, 22 a 23, na versão NVI, que eu passo a ler a vocês, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas.
Você sabe que da criação, da gênese, da criação do mundo, nem roupa o Criador nos deu. Ele nos deu alimento. Ele não nos deu uma casa. Ele nos deu um jardim. Ele sabia a necessidade primordial do ser humano: comida, alimentação. O ser humano era puro. O ser humano não tinha maldade. O ser humano não sabia o que era olhar para o outro e ter o que nós temos hoje. Sentimento malicioso, maldoso, que julga antes de conhecer. Quantas pessoas são julgadas pela aparência? As aparências enganam, tanto para lá quanto para cá. Lembro-me lá em Salvador, primeira mensagem, tinha um Rastafari lá no fundo da igreja, e eu preguei o sermão todinho para ele. Um Rastafari não pode ser crente. Isso na minha mente há 9 anos atrás. Rastafari é aquele cabelão, todo reggae para lá e para cá, todo as roupas, né, bem despojadas. E eu falei assim: esse sujeito aí está precisando de libertação, pensei eu, do púlpito. Para minha surpresa, no final do culto, o pastor Lécio chamou para ele encerrar o culto cantando uma canção. E ele chamou os filhos dele, e chamou os irmãos dele, e ele deu, sem encostar em mim. E eu me tornei um grande amigo do Pedro Argolo, um grande amigo até hoje, e eu sempre que estou em Salvador, ou sempre que a gente se fala pela internet, a gente ri desse dia, porque a gente julga pelo olhar. O que Deus disse a Samuel, quem se lembra? Em relação a ungir alguém: não faça, Samuel, aquilo que eu não te mandei fazer. Você está enxergando com os seus olhos, mas eu estou vendo o coração. Você não vai ungir aquele que eu não mandei você ungir. Então, para surpresa de Samuel, grande profeta Samuel, o escolhido foi o menos provável, Davi. Ele já chegou na casa de Jessé dizendo: certamente estou diante do futuro rei de Israel. Eliabe. Não era Eliabe, mas era Davi. Por isso, queridos, nós de fato precisamos aprender a superar a nossa visão, o nosso olhar, e trocarmos pela visão de Deus para a nossa vida. A necessidade que temos é de alimento e de vestimento, ou de vestimenta, como Paulo disse: se eu tiver o que comer e o que vestir, com isso estou satisfeito. Mas o mundo pós-moderno, em que tudo envolve a posição que você ocupa na sociedade. Se você tem dinheiro, se você tem carro, se você tem, ou é bem sucedido em alguma coisa, isso é o que importa. E às vezes os fins justificam os meios. E você está perdido, você está sem direção, e você está sem o prazer que é eterno, sem a alegria que é eterna, porque você precisa dar contas do que ninguém está te cobrando, mas você mesmo está se cobrando por causa desses dias. Esses dias vão passar, mas a palavra de Deus jamais passará. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Antes de dizer para vocês o que vocês devem fazer, eu me lembrei agora de um pastor que disse para um grupo de diáconos: por favor, assumam o culto. É como se eu chegasse para o Zorimar e falasse: olha, você é o líder dos diáconos, você reúne os diáconos aí, vocês vão assumir os cultos de manhã e à noite, e eu vou com meu filho caçar caranguejo. E isso gerou uma crise tremenda com aqueles diáconos e com aquele pastor. Mas o pastor foi firme e foi caçar o caranguejo com o seu filho. E naquele domingo foi um choque, mas ele fez isso. 20 anos depois, aqueles diáconos estavam chorando porque os filhos estavam fora da igreja. E o pai, aquele pastor, estava ordenando seu filho ao ministério. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Sua família é mais importante do que você possa imaginar.
Se você investir tempo de qualidade com os seus, se você pensar que dar a ela a sua presença é mais do que dar um presente a ela, você vai ganhar o seu filho e a sua filha para sempre. Às vezes, os filhos não sabem. Você está se desdobrando, se matando para dar curso de inglês, para dar cursos, preparação para isso, para aquilo, e você está se esforçando ao máximo para que ele alcance o máximo, quando na verdade o que ele mais gostaria era pegar na tua mão e caminhar um pouquinho na lagoa. Você deve fazer tudo isso pelos seus filhos, mas você pode fazer algo mais, que é a sua presença, que é o seu carinho, que é a sua atenção, que é a sua caminhada com ele. Amanhã ele vai ser grato a você por ter investido na sua vida profissional, sua vida técnica, mas também por ter sido o melhor amigo que ele teve. E às vezes a gente faz muito bem uma coisa, mas esquece esse outro lado que é tão importante quanto. Como superar a ansiedade? Tome nota, e os líderes de célula, vocês podem fazer o seguinte: você que está liderando uma célula no meio de semana, você não precisa anotar todos os pontos, você pode separar 2 só e discutir lá, tá bom? E fazer com que as pessoas participem. Vai ser uma bênção essa semana. Em primeiro lugar, decida dizer não à ansiedade. É uma decisão sua. Porque se não fosse uma decisão do ser humano, Jesus jamais diria o que está escrito no verso: não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao corpo, pelo que haveis de vestir. Se Jesus disse não estejais, é porque é decisão sua e minha não estar ansioso. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus já estava tratando a ansiedade em sua raiz, a mente humana. A mente humana. Jesus relaciona 2 necessidades básicas para a vida: comer para sustentar o corpo físico e vestimenta para este mesmo corpo. A humanidade do século 21, homens e mulheres estão cada vez mais mergulhados na busca de conforto, posição social, dinheiro, fama, aceitação, vitórias, conquistas, e isso os torna cada vez mais reféns da ansiedade. Porque lutam como se tudo dependesse deles, de repente não passa na prova. De repente não passa no exame da OAB. De repente não passa nos outros exames que cada área do ensino aí necessita. De repente as coisas não acontecem, fica frustrado, entra em depressão, não quer mais sair do quarto, o dia pode estar lindo, mas para ele a vida acabou. Como assim acabou? Não acabou, porque há uma vontade soberana. Deus tem outros planos para a sua vida. Se você estava buscando aceitação, se você estava procurando por meio de ser ou se tornar alguma coisa, e isso não aconteceu, não fique frustrado. Jesus te ama e te quer muito bem. Ele tem outro plano para a sua vida, e você vai descobrir qual é, mais cedo ou mais tarde, se você se deixar conduzir. Se Jesus nos ordenou: não estejais ansiosos quanto à vossa vida, por que não blindamos nossa mente para pensarmos da forma como Deus, nosso Pai, deseja que vivamos? A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. A batalha começa em sua mente e desemboca no seu dia com preocupações e metas cada vez mais insustentáveis e inatingíveis, pois depois de uma conquista, outra e mais outra se avizinha, e você não consegue parar numa. Quando você conquista uma coisa, você quer conquistar outra. E o seu nível de estresse, o seu nível emocional e a sua questão psíquica vai sendo abalada, e vai chegar um momento que você não vai ter alegria, mesmo que esteja sentado diante do melhor prato, mesmo que todos à sua volta estejam gozando de saúde e alegria, vai vir um vazio tão grande na tua alma que você vai falar assim: o que é que eu fiz com a minha vida? Por que é que eu estou sentindo isso se eu tenho tudo à minha volta?
Esta fala de Jesus sugere o controle que você pode e deve exercer sobre os fatores externos que atacam sua vida e aqueles que desejam sucesso como fonte de prazer e satisfação. Você pode decidir não estar ansioso. Mas como assim, pastor? Tome nota. Em segundo lugar, acredite na provisão do Pai. Deus é fiel, sim ou não? Deus é fiel. Ele não falta, Ele não falha. E nós precisamos acreditar nisso e colocar literalmente em prática. Devemos fazer de tudo por algo, mas esperarmos em Deus, na provisão dEle, porque Ele pode fazer todas as coisas. Ele vai dizer lá em Lucas 12, 24, considerai os corvos, que não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiro, contudo, Deus os alimenta. Quanto mais, vamos juntos? Quanto mais não valeis vós do que as aves. Os corvos não fazem absolutamente nada e Deus os sustenta. Quanto mais a mim e a você, que somos imagem e semelhança dEle e cremos no nome dEle. Se a primeira necessidade básica do ser humano, o alimento, Deus Pai, está pronto a suprir aos pássaros e demais animais do campo, quanto mais a nós, seus filhos, Ele dará todas as coisas. Se você é afetado pela ansiedade, lembre-se deste ensino de Jesus. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua altura? Cerca de 50 centímetros. Ora, se não podeis fazer nem as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Jesus chama de coisas mínimas, aumentar a sua estatura. Aí, Patrícia, você que gostaria de ter, já está conversando com a Elaine, é uma conversa de altíssimo nível. Cabelo ficou branco, ou você arranca, ou você pinta. Né, Cleinha? Ou você deixa, aleluia. Caiu o cabelo, você pode até fazer implante, não é isso? Mas você tem como dizer para o seu próprio corpo que você bate no peito e diz: o corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Você já ouviu isso? Não tem gente que diz isso? O corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Começa a cair cabelo, você pode dizer assim: para de cair, cresça de novo? Você consegue? Quando dói lá o teu rim, teu intestino, seu pulmão não dói, né? O pulmão para Você tem condições de dizer para o seu próprio corpo: pare de doer, tumor, sai daí, vai embora? Nós não temos domínio sobre o nosso próprio corpo, queridos. Por isso que Jesus disse: se você não pode fazer as coisas mínimas. Você se lembra do homem que tinha o braço encolhido, o braço mirrado? Se lembra? Ele tinha esse problema, talvez igual o Tiranossauro Rex, né? Aquele grandão, só tem a mãozinha assim, né? Jesus falou assim: estenda a tua mão. E imediatamente o braço dele foi. Quantos creem nisso? Jesus chama isso de coisa mínima. Se a gente não pode fazer nem as coisas mínimas, como é que a gente está se preocupando com as coisas mais complexas dessa vida? O poder está com Ele, aleluia. O poder é dele. A nossa vida está nas mãos de Deus. Caminhando pelo deserto, o povo de Israel, por mais de 40 anos, nada lhe faltou das coisas básicas: alimento, água e vestuário, bem como segurança. Tudo era providenciado pelo Senhor. Agora, tinha gente ansiosa lá, não tinha? Hein? Tinha ou não tinha? Tinha muita gente ansiosa. Reclamavam, murmuravam a todo instante. Eu acho que se eu e você estivéssemos no deserto, com o coração que temos hoje, já com o Espírito Santo, a gente ia rir daquele pessoal. Sabe por quê? Você imagina
durante o dia, uma nuvem, uma coluna de nuvem, durante o dia. Todo mundo ficava embaixo da sombra. À noite, no deserto, você sabe que é assim, né? De dia, 50 graus, mas à noite, menos 10, menos 5, menos 10, menos 15. E o que tinha à noite? A mesma coluna de nuvem se transformava numa coluna de fogo. Será que isso não seria suficiente para nós? Para a gente acreditar que Deus estava? O mar se abrir, o povo passar, gafanhoto vir, destruir tudo dos egípcios e o nosso não? Será que isso não seria suficiente? Queridos, se aqueles daquela época olhassem para nós hoje, eles iam rir muito também da gente. Porque nós já temos o Espírito Santo e eles não tinham. Porque nós já temos o Espírito Santo como selo de Deus para alcançarmos tudo o que necessitamos para esta vida. E ainda assim, nós escolhemos permanecer ansiosos por isso ou por aquilo. Em terceiro lugar, entregue-se por completo aos cuidados de Deus. No mesmo texto de Lucas 12, observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais, vamos juntos? Quanto mais vestirá vocês? Não temos? Ok. Quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Queridos, não é novidade para ninguém, eu sou pobre. Que profundidade agora, hein, Jefferson? Que profundidade, acho que foi a melhor parte da mensagem hoje. Eu sou pobre, mas eu preciso de pelo menos mais um armário. Você é capaz de chegar na sua casa hoje e perceber que já existem camisas lá que você já não usa? Mentira ou verdade? Hã? E aquele monte de calçado que está lá, que você olha sempre assim e vai deixando lá? Hein? Aí quem coleciona óculos, né? Tem 50 óculos. Óculos para isso, óculos para aquilo, óculos... Tá rindo? Queridos, nós temos muito mais do que a gente precisa. Muito mais. A Raquel me chamou a atenção hoje de manhã e ela me disse o seguinte: José, você está indo pela terceira vez com a mesma camisa. Eu falei assim, sério? Eu nem tinha notado. Aí eu falei assim, alguém lá na igreja vai notar. Não tem aquela camisa que você gosta mais? Quem tem uma camisa aí que gosta mais? Que se lavar e botar lá, você bota de novo. Então, essa camisa que eu vim de manhã, né, que agora eu vou ter que tirar da sequência. Não, ela sempre lava, sempre lava. Mas precisamos nos entregar completamente. Deus nos veste. Ele é fora de série. Ele nos veste. Você tem muita roupa lá que pode doar. Muita roupa. Porque isso é a fidelidade de Deus. Você comeu, você tomou o café da manhã, você almoçou, você lanchou, já está com fome de novo e Deus já te deu a provisão para você comer, seja na rua, seja em casa. Amanhã Ele vai dar a mesma provisão. Nós devemos confiar no Senhor. Nem sempre teremos tudo o que a gente imagina, que a gente deseja. Nem sempre a gente tem. Ah, Karina, Miriam e Elisier. Hoje eu fui lá no Baixa Renda. Que a gente riu tanto, né? Mas depois nós fomos lá. Foi tão bom. Deus preparou um almoço para a gente. Não é? Nada vai te faltar.
Deus é detalhista. Pastor, eu tenho uma promissória. Ainda existe promissória ainda? Existe, né? Cheque que eu acho que acabou, né, pastor Mário? Cheque eu acho que acabou, né? Lembra quando alguém chegava para você e falava assim: você me empresta uma folhinha de cheque? Quem se lembra dessa época aí? Olha aí. Folhinha de cheque é um perigo, né? Mas aí você talvez esteja pensando assim: pastor, amanhã eu tenho um compromisso financeiro que eu não sei de onde vai chegar. Mas deixa eu plantar uma semente de fé no seu coração. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar porque Ele é fiel. Vai chegar. Não transforme pedras em pães no dia da prova. Que foi isso que Satanás induziu Jesus, e ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se confiarmos e entregarmos totalmente a nossa vida ao Senhor, Ele fará tudo, porque Ele nos ama e é o nosso Pai. Como superar a ansiedade? Em último lugar, já falamos, diga não à ansiedade, acredite na provisão do Pai, entregue-se por completo aos cuidados do Pai. E por último, como superar a ansiedade? Mude o foco. Mude o foco da sua vida. Se até aqui este presente século estava te conduzindo por um caminho de busca intensa por coisas, por fama, por aceitação, por dinheiro, por qualquer coisa, se este mundo estava te pressionando, te jogando para lá, você dê meia volta, mude o foco, continue estudando, continue buscando uma posição sim, mas com a mente já voltada para o Senhor. Eu vou ser um médico, mas serei um médico cristão, um missionário lá na Santa Casa de Misericórdia, lá no Hospital das Clínicas, lá, já ia dizer os hospitais de lá, lá no, diz outros hospitais aqui, São Pedro, Antônio Pedro. Eu vou ser o melhor médico do Senhor naquele local. Eu vou estar lá disfarçado de médico. Eu vou ser o melhor advogado, justo, honesto, fiel ao Senhor. Não vou mentir nos contratos, eu vou fazer tudo certinho, bonitinho. As pessoas vão experimentar algo novo da parte de Deus por meio da minha vida. Eu serei engenheiro agrônomo, eu chegarei lá para poder influenciar os que lá estão. Porque o Evangelho precisa chegar em todos os níveis, em todas as sociedades. E nós precisamos de gente que também fale a mesma língua que aqueles que estão lá falam. Por isso, queridos, é que quando a gente muda o foco, a gente não deixa o mundo, a gente não deixa de progredir, a gente não deixa de crescer, a gente só precisa inverter a posição. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente muda o foco, a gente não para de estudar, não para de se pós-graduar, não para de fazer mestrado, doutorado, você não para de fazer estas coisas, mas sua mente e o seu coração não estão presas a esta terra, porque esta terra vai passar. Isso tudo que você está vendo, um dia passará. Mas aquele que semeia para a eternidade, vai colher para a eternidade. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Mude seu foco, mude a direção da sua mente e não permita que a secularização mude seus pensamentos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse que nós é que deveríamos transformar o mundo a partir da renovação da nossa mente. O grande problema é que nós que somos cristãos estamos também envolvidos na sociedade e bebendo da mesma água da sociedade, quando deveríamos estar no sentido oposto, ou no sentido oposto. Nós deveríamos estar dentro da sociedade, transformando a sociedade, mas é a sociedade que tem imprimido em nós
ou impresso em nós as coisas e os valores que eles estão determinando. Mude o foco. Você não precisa viver demasiadamente preocupado com o que comer ou vestir, pois o Pai sabe sua necessidade e irá supri-la diariamente. O texto diz o seguinte: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Não fique com medo, pois Deus já lhe deu a maior riqueza que o ser humano necessita, o reino dele, a vida eterna, o seu Espírito Santo. Não fique com medo de mudar o foco de sua vida, buscando equilíbrio mental entre o trabalho, leitura, diversão e a missão que você tem nessa terra. Porque mergulhar demasiadamente nas coisas desta vida e esquecer-se daquilo que de fato é o teu chamado, a tua vocação, você pode até ter sucesso aqui, mas não vai ter a alegria que está prometida no Espírito. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega e nenhuma traça destrói. Só quem muda o foco tem o potencial, tem o poder nas mãos de realizar isso que Jesus disse. Sabem por quê, queridos? A sua satisfação, o teu prazer, a tua alegria não estão nos bens que você possui, disse Jesus. Por isso que de manhã, ensinando lá a classe nossa dos líderes de célula, eu disse o seguinte: bom é quando o sujeito, ou a sujeita, né, é crente, dedicado ao Senhor e ainda é rico. Aí é bom demais, né? Por quê? Porque ele tem o dinheiro para servir, mas o dinheiro não o tem para o dominar. Ele é generoso, ela é generosa. Eles estão com o dinheiro, o dinheiro está com eles, mas eles não estão nem aí para o dinheiro. Quando a gente muda o foco, Deus acrescenta. Quando o nosso foco está interrompido, até o que a gente tem é colocado como se fosse num saco furado e não rende. Já viu dinheiro quando não rende? Já viu gente que tem dinheiro e está mais endividado do que você que recebe um salário mínimo? Deus há de nos dar sabedoria para fazermos da palavra dele, nos apropriarmos da palavra dele, nos dedicarmos a ela, acreditarmos nela e vivermos para a glória dela. Jesus está nos ensinando a termos domínio sobre as coisas que pensamos possuir como nossas nesta vida, a fim de que estejamos livres para preservarmos na mente e coração a herança eterna que nos aguarda como herdeiros de todas as coisas em Cristo Jesus. Quero ler com vocês Lucas 12, versículo 34, ele vai dizer assim: pois onde estiver o seu coração, ali estará o teu tesouro. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Você decorou? Onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Não permita ao seu coração a semente daninha do consumismo, hedonismo, sucesso a qualquer preço, e lance-se nos braços do Senhor, porque o mais Ele fará. Próxima semana vamos aprender sobre a depressão e como superá-la. Nós aprendemos a superar a ansiedade decidindo dizer não a ela, decidindo convidar o Senhor para suprir as nossas necessidades, porque Ele supre, porque Ele cuida. E por último, porque nós sabemos que Ele, além de suprir, deseja que mudemos o foco da nossa vida. Você que é empresário, você que é professor, você que é da área da saúde, você que está nesta igreja hoje, você que está na internet, saiba, Deus quer te usar no máximo do seu potencial nele, aonde você estiver. Seja excelente em tudo que você fizer.
Honre ao Senhor lá no seu trabalho, fazendo diferença, sendo honesto, sendo fiel. Deus vai lhe dar os melhores funcionários, Deus vai lhe dar o melhor patrão, Deus vai lhe dar e vai abrir portas para a sua vida, se você o honrar sobre todas as coisas. Não esteja ansioso por coisa alguma, porque Ele tem o domínio e Ele cuida de todos nós. Amém?